Fala galera, então aqui nós vamos construir um carrossel com 10 slides, com 10 posições. Eu tenho aqui um salvo que eu já uso de modelo para facilitar o trabalho, mas também é fácil nós criarmos uma nova prancheta já fatiado para a produção dos nossos carrosséis. Para isso você vai clicar em arquivo, novo arquivo, aqui você vai pedir 1080, que é o padrão, vezes o número de slides que você quer no teu carrossel. Aqui eu vou colocar 10 com a altura de 1350, eu vou pedir para criar. Então ele vai criar uma prancheta em branco, não é? Eu vou vir visualizar, guias, não é? Novo layout de guias, então eu vou determinar aqui, ó, 10 são 10, não é? Não precisa colocar altura nem medianice, pode deixar aqui tudo zerado. Dá ok, ele já está ali. Clicando aqui na ferramenta fatia e fatiar, ele já vai te dar, então, os carrosséis, né, os slides para a criação do carrossel já de maneira fatiada, tá bom? Eu vou fechar aqui, não vou salvar, e vou voltar aqui. Eu tenho aqui algumas coisas já prontas, né? O CTA, que é a tela final, né? Eu só edito, e você percebe aqui que tem o movimento de arrastar para o lado e as minhas informações na tela principal. Eu deixei organizado desse jeito porque facilita muito na hora da criação dos carrosséis, né? Eu tenho textos para capa, né? Já com o tipo de fonte, a tipografia e o modelo que eu costumo utilizar, então facilita bastante. E aqui eu tenho os textos internos, que não são os textos que nós utilizaremos hoje, mas por eles servem de base para que a gente possa colar ou digitar o texto dos nossos carrosséis. O elemento de finalização são alguns efeitos que eu utilizo, né, que são efeitos de textura. Eu coloco ou não nos slides, nos carrosséis, à medida que eles são produzidos. Às vezes dá para você utilizar as texturas, às vezes não, né? E eu criei uma pasta background para colocar os recortes, para colocar as imagens principais, para que fique organizado as camadas, as guias de camadas fiquem organizadas no nosso trabalho, tá bom? Então nós vamos começar o nosso trabalho aqui pela capa, sempre pela capa, não é? Uma coisa que eu vou te mostrar aqui, que é muito importante, algumas pessoas falam da inteligência artificial, elas são utilizadas para facilitar também o nosso trabalho. Eu sou assinante do Midjourney, não é? Então eu tenho aqui algumas imagens que eu já produzi através de prompts, são quase 1.300 imagens, dentre elas essas em vermelho que nós vamos utilizar para a confecção do nosso carrossel de hoje, né? E essas imagens elas são geradas no Midjourney, na inteligência artificial Midjourney, através do Discord, né? Aqui eu tenho uma assinatura, então eu produzo as imagens aqui, tá bom? Essas imagens eu já baixei, já estão salvas no computador para a gente utilizar no nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui, eu tenho aqui a capa, né? Então é o primeiro item que nós vamos trabalhar. Eu vou pegar aqui, cadê a paleta vermelha? Eu tenho aqui as imagens que eu salvei, que são as imagens que nós vamos utilizar no nosso carrossel, e vou simplesmente arrastar as imagens para cá. Então eu arrastei a imagem, posicionei já da forma que eu pretendo utilizar, né? E aí eu vou começar a trabalhar os efeitos necessários, né? Posicionar ela aqui abaixo do texto, né? Não é a cor roxa, né? É a cor vermelha, né? É caixa alta. É um padrão que eu utilizo para os meus carrosséis, para os meus posts, né? Eu tenho um nome, o meu nome, eu tenho aqui a descrição do canal do Instagram e YouTube, porque se essas imagens forem para outros lugares, eles vão carregar, e também o endereço do meu site, né? Então eu posto isso sempre como padrão. Agora vamos começar a trabalhar a imagem. A primeira coisa
eu vou te mostrar de forma simples, não é? E direta como trabalhar algumas coisas, contraste, cor, saturação, né? Eu vou duplicar essa imagem, vou dar o Ctrl J aqui, estava selecionado, né, a imagem de capa vermelho. Essa imagem primeira, que é a imagem que está na camada inferior, eu vou aplicar um filtro de nitidez nela, porque as imagens que nós são oriundas, né, da inteligência artificial, ela não tem uma resolução tão alta. Apesar de ser bem nítida, perfeita, ela não tem uma resolução tão alta. E aí, então, eu aplico o filtro de nitidez, né? Olha só, né? Aqui nós percebemos a pequena diferença, né, entre um e outro. Fica mais fino, não é uma sintonia fina. E esse de cima eu vou utilizar para criar um contraste maior da imagem. Né? Eu vou clicar sobre ele, vou pedir filtro novamente, desfoque gaussiano. Aqui eu vou usar 3 pixels. Né? Você percebe que a imagem está um pouco desfocada, você pode colocar até 5 pixels, dependendo do tamanho da qualidade da imagem. Eu utilizo 3 pixels aqui. E vou dar OK. Né? Uma vez feito, se eu tirar essa imagem, nós percebemos que a imagem nítida está embaixo. Eu vou clicar sobre ela, sobre a imagem que eu coloquei o efeito gaussiano, e vou pedir para sobrepor. Olha só que barato. Né? Então, ó, aqui eu tenho a gama de efeitos, o sobrepor. Então eu tenho aqui um jogo de luz e contraste muito maior. O que eu vou fazer? Eu posso controlar aqui na opacidade, ficou bem melhor, olha só. Eu vou juntar essas duas, né, vou agrupar e vou transformar, vou mesclar esse grupo, vou transformar numa imagem única. Né? Vou renomear ela vermelho da capa. E eu também posso aplicar uma série de outros efeitos aqui, né? Eu posso duplicar essa imagem novamente, a imagem já renderizada, e eu posso pedir, por exemplo, para selecionar o objeto. Ele vai selecionar, ou fazer uma seleção não tão fina, mas vai fazer uma seleção do objeto, tá vendo só ela, sem o vestido inteiro, não é? Isso é legal porque você pode tirar o personagem principal um pouquinho da imagem e trabalhar algumas coisas por trás dela, né? Deixa eu só acrescentar alguns elementos aqui na imagem, não é? Para que a gente não perca nada. Opa. Só selecionar de novo. Eu vou utilizar depois a tecla Shift para fazer as adições em áreas, né? Shift, vou pegar a ferramenta de seleção redonda mesmo, só para a gente ter um controle maior de área aqui. Né? Tem mais alguma coisinha aqui. Isso é muito legal, porque nós podemos trabalhar isso, trabalhar essa imagem de uma forma diferenciada. Então eu vou fazer uma camada, copiar essa camada. Então nós temos, além agora da imagem principal e da imagem secundária, nós temos uma outra camada por cima. Essa camada ela está separada, a imagem principal está separada do restante, tá vendo? Então aqui eu posso colocar alguns outros efeitos, não é? Eu posso, por exemplo, trabalhar essa imagem aqui, não é? De uma forma diferenciada, né? Olha só, posso escurecer mais para que o vermelho fique mais, o vermelho do personagem principal fique mais vivo, não é? Posso agrupar tudo isso aqui, essa camada e os demais, mesclar, transformar numa imagem. Eu poderia salvar o grupo, deixar o grupo invisível e utilizar um segundo grupo copiado, né? Duplicado. Mas não é o caso aqui, nós estamos utilizando isso para um exemplo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar e criar uma máscara de corte, porque aqui eu tenho um elemento de desenho, né? Eu tenho um quadro aqui, ó, né? Então eu coloquei ele no quadro. Legal.
Agora eu tenho aqui, ó, o background, né? O que é esse background? Dentro desse background eu deixei dois nichos, na verdade, né? São esses dois aqui. Eu deixei eles para trabalhar cor, né? Para fazer um sincronismo com aquele tema que eu estou utilizando no dia. Eu vou clicar duas vezes aqui, ó, que é esse primeiro nicho. Eu vou utilizar o vermelho mais cheio. Na verdade, eu vou copiar daqui, vamos ter um vermelho mais parecido com o vestido, né? Eu clicar aqui, eu vou copiar, eu vou usar no segundo nicho aqui, no segundo item, que é esse primeiro que está aqui na frente. Então, eu já tenho alguma coisa diferenciada, né? Previamente, eu preparei os textos que eu vou utilizar aqui, utilizando também outra ferramenta artificial, ferramenta de inteligência artificial, que é o chat GPT, não é o chat GPT como alguns gostam de pronunciar. Então, o texto está aqui, esse mesmo texto eu vou utilizar depois na legenda do nosso post. Tá? Tá. Isso aqui regular, né? Utilizo sempre o 10, o 9 no máximo. Fica bom para a gente ler. Esse primeiro texto está aqui. O segundo texto. Lembrando que eu estou fazendo os carrosséis aqui de uma forma mais simplória, né? Nós podemos utilizar recursos, nós podemos utilizar imagens profundas. Depois eu vou procurar algumas aqui e a gente vai incrementar esse nosso projeto aqui. Né? Separar um pouquinho o texto aqui. Terceira parte do texto. Aqui vai falar sobre as marcas que utilizam o vermelho, né? Pois nós podemos até colocar as logomarcas dessas marcas aqui. Por último, este aqui. Percebe? Então, pouco a pouco a gente vai compondo. Aqui fala da Ferrari, né? A gente vai compondo o nosso trabalho. Aqui eu deixei uma área separada para nós colocarmos as paletas de cores utilizando a cor vermelha, né? Utilizando o vermelho, né? Como você preferir. Deixar bem centralizadinho. E aqui, dentro da pasta que eu preparei com todo o material para esse carrossel, nós temos aqui algumas paletas utilizando o vermelho, né? Eu vou colocar elas aqui. Bem bacanas. Tem vários sites na internet que te fornecem, né, esse trabalho de criação de paletas de cor, paleta de cor a partir de uma cor única, né? E aí te oferece também as combinações, né? Vou selecionar todos, vou alinhar, dar uma reduzida aqui para que eles possam caber. Foi muito. Cara, pode até passar um pouco. Então, um slide, um carrossel bem composto, né? Vamos deixar assim. E aí eu vou trabalhar as demais imagens que eu quero compor, né?
céu. Então, olha só, essas imagens, elas, como eu te disse, elas são, não tem tanta qualidade, tanta definição oferecidas pela inteligência artificial Midjourney. Mas aí nós podemos utilizar também a inteligência artificial do Photoshop para ampliar um pouco e para melhorar também essas imagens, não é? Eu vou escolher essa imagem aqui, eu vou escolher essa do Jordan. Né? Eu criei aqui uma prancheta, né, com o tamanho de 3.200 por 1.350, que é a altura do slide. 3.200 é uma largura boa para que a gente possa trabalhar. Né? Eu vou trazer aqui o Jordan para cá. Para deixar tamanho razoável. E aí eu vou utilizar a ferramenta letreiro ou seleção retangular. Vou fazer um retângulo aqui na parte que não tem nada e vou pedir para fazer um preenchimento generativo. Né? A própria IA do Photoshop, ela vai te oferecer algumas opções de preencher esse espaço para que você tenha, então, uma imagem mais ampla, uma imagem mais comprida horizontalmente. Né? Ela leva alguns minutos e olha só, olha que barato. Né? Não tinha nada e a inteligência te oferece, então, alguma coisa. Você pode aqui escolher as opções, né? Te oferece, né, algo complementar que fica bem bacana de ser utilizado. É um recurso maravilhoso do Photoshop. Vou selecionar os dois e vou transformar esse grupo, vou mesclar esse grupo, transformar numa imagem única, e aí eu vou duplicar esse grupo, ou esta camada, para o nosso carrossel. E já, né? Posicionar no lugar que essa imagem vai ficar. Fazer todos os ajustes aqui, altura e tal. E aí eu vou começar, então, o processo de trabalho nessa imagem, não é? Pós-produção da imagem. Vou arrastar ela para baixo, porque ela vai ficar embaixo de tudo. Você percebeu que como eu deixei já mais ou menos a prancheta desenhada, né? Ao movimentar as camadas eu já tenho ali alguma coisa já mais acertadinha, né? Mas aqui não ficou tão bom porque o texto está em branco, né? Então uma opção seria eu arrastar o texto para cima para ter um contraste melhor, né? Vou fazer isso. Cor, vamos lá no texto, cadê? Texto interno. Cor vermelha. Né? Então tá aqui. E eu vou fazer então agora o trabalho de pós-produção dessa imagem, para que a gente tenha um carrossel mais trabalhado. Primeira coisa, eu vou duplicar. Eu sempre duplico a imagem. Se eu errar, se eu provocar um erro qualquer na imagem que seja irreversível, eu tenho uma cópia dela para continuar o meu trabalho de onde eu parei. Né? Então isso é sempre bom. Mas eu vou duplicar novamente, porque eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na capa. Eu vou destacar o objeto, né? No caso aqui o Jordan. Né? Eu vou pedir, eu marquei ela, e vou pedir para selecionar o objeto. Ó, já selecionou o objeto, né? É esse objeto que eu quero. Eu vou complementar aqui usando o Shift, né? Isso aqui eu faço para ser mais rápido, mas tem um meio, um recurso de recorte um pouco mais lento, mas mais preciso, tá bom? Isso aqui é para a gente fazer rápido. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma camada via cópia, né? Então, olha só, se eu tirar essas duas camadas, vai sobrar só o objeto que eu pedi para fazer a seleção. E aí, então, eu vou fazer o refino nesse objeto. Né? Você percebe que aqui tem algumas áreas, eu posso tirar com a seleção direta, né?
Tirou isso aqui, ó. Tá vendo? Ou eu posso utilizar o sistema de recorte. Eu gosto muito dessa ferramenta, muito prática, né? Estou utilizando os dois delete. Eu estou utilizando as duas formas para que você então possa ver aí como é que funciona. Eu vou colocar mais nitidez, tornar isso aqui mais nítido, né? Olha lá, melhorou bastante, ó. E aí eu vou fazer aquele processo que nós vimos agora há pouco. Eu vou aplicar um preto e branco só nessa camada, você tá vendo? Olha que bonito. E aí eu posso brincar aqui, né? O contraste e o sistema de colorização. Bem bacana mesmo. Então as paletas, ficou. E agora eu preciso complementar essa segunda parte do nosso carrossel, né? Deixa eu salvar aqui. E aí eu posso escolher qualquer uma dessas imagens, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu até utilizar, né, essa aqui. Precisar de uma imagem maior, né? E que tenha espaço aqui, e tem espaço aqui. O espaço está sob as paletas, o espaço para o CTA e a imagem vai mais ou menos aqui. Então eu vou posicionar ela, né, nesse lugar, né? Um pouquinho para cá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer com a ferramenta letreiro retangular, eu vou fazer a seleção e mandar preencher esse espaço. Vou esperar a inteligência artificial do Photoshop me dar sugestões de preenchimento para esse espaço, para que ele fique bem bacana. E a gente tenha o efeito que espera, né? Apesar, né, olha só, com o cabelo, né? Bem legal esse aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou pedir para gerar. Então eu utilizei duas ferramentas artificiais. Eu utilizei o Midjourney através de prompt para gerar as imagens que eu utilizo no carrossel. Esse é o primeiro processo. Isso é muito importante ser levado em conta. É um projeto. O projeto inicia com que você vai fazer o texto e depois as imagens, não é? E aí você ganha tempo na produção do teu carrossel. Eu vou mesclar. Vamos testar uma outra, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci de selecionar isso aqui. Mesclar essa imagem. Transformei numa imagem mesclada. Eu posso utilizar uma outra, né? Essa aqui contém o vermelho, né? A gente está falando sobre o vermelho, então é óbvio que tudo que nós vamos utilizar é dentro dessa característica maior que o marketing funciona desse jeito. Então eu vou pedir para preencher, gerar. Leva algum tempo, mas nós ganhamos muito mais tempo do que nós podemos imaginar utilizando as ferramentas de inteligência artificial para o nosso auxílio. Olha só, então ele vai nos dar algumas opções, olha, bem bacana. Né? Mochila, essa não está legal porque a mochila está para trás, essa ficou um pouco confusa, essa aqui é a melhor. Você pode gerar novamente até encontrar uma que seja do seu agrado. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Eu já trabalho há 17 anos com ferramentas de design digital, né? Há 12 anos eu trabalho com Photoshop. Então, algumas rotinas elas já estão bem, é, a gente já está bem acostumado com algumas rotinas, né? Então, você pode aqui selecionar a que melhor você se identificar. Eu vou utilizar essa primeira aqui. Mesclar, a imagem está pronta aqui. Se eu quiser, eu duplico lá para o nosso projeto principal, né? É este. Mas vamos fazer um outro teste com uma imagem mais cheia, né? Essa aqui, ó. Selecionar, peguei uma parte aqui que sirva de referência, pedi o preenchimento generativo, eu vou gerar. Isso é bem bacana, né? Vou aguardar ele me dar as opções para o lado direito. Depois eu faço a mesma coisa, repito o processo lá no lado esquerdo, né? Para que a gente tenha uma imagem maior, mais composta. Olha que bonito, né? Então aqui nós temos umas opções, essa ficou bem bacana. E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, pedir para gerar. E aí eu tenho a imagem, né? Processo já praticamente finalizado, para que eu possa utilizar lá no nosso projeto principal. Lembrando que eu criei uma segunda prancheta para só trabalhar essa questão da imagem com a inteligência artificial. Mesma coisa, né? Essa aqui ficou mais chamativa. Aí eu vou agrupar novamente, Ctrl G, né? Seleção e Ctrl G, e depois eu vou mesclar, deixar isso aqui já prontinho, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia dar um Ctrl J e duplicar esse grupo, deixar esse grupo invisível e fazer a mesclagem nesse. Isso é muito comum nós fazermos para ter o trabalho para ser refeito posteriormente, né? Mas é o caso aqui, eu vou duplicar isso aqui, essa camada, para o nosso projeto principal. Vou lá no nosso projeto principal, essa camada com certeza já está lá, né? Aqui atrás, ó. Ela lá, como ela já está na camada inferior aqui, ela já vai ficar encaixadinha no lugar certinho, né? E aí eu vou fazer então o ajuste, porque eu quero que ela fique no CTA, olha só. Aqui no CTA eu tenho uma barra, um retângulo, é esse aqui. Eu vou copiar o vermelho aqui, para que então esteja. Lembrando que esse meu CTA ele é totalmente administrável, eu posso mudar tudo. Eu deixei prontinho aqui para facilitar o meu trabalho e é uma recomendação, até pela nossa própria experiência, que você também possa fazer isso. Então, nós temos aqui praticamente o carrossel prontinho, olha só. Né? Podemos até utilizar aqui esse nicho. Né? Deixa eu recolher esses grupos. Esse primeiro nicho aqui. Selecionar ele mesmo. Né? Colocar uma imagem aqui. Posso procurar uma imagem aqui mesmo, né? Na minha galeria do Midjourney. Olha só, seria interessante a gente colocar isso aqui, né? Jordan. Salvar. Vai para minha pasta Downloads. Eu vou na minha pasta Downloads, né? A imagem já está aqui. Está para. Opa. Deixa aqui. Posso fazer aqui? Vou criar a máscara de corte. Eu vou colocar ele dentro
da área demarcada do nicho. E essa imagem eu vou colocar uma transparência nela. Posso até colocar essa imagem em preto e branco, né? Eu sempre gosto de mesclar para deixar a imagem sem jeito de alteração depois, né? Só. Nós temos, né? Aqui está falando da Ferrari, nós poderíamos recorrer. Eu não tenho nenhuma Ferrari no meu aqui, né? Mas nós poderíamos gerar uma imagem aqui no Discord, no Midjourney, né? Deixa eu aqui, utilizar o prompt. Vou colocar aqui. Vou pedir para que, então, Midjourney possa gerar uma imagem para mim desta forma, né? Pensando, vamos procurar uma imagem aqui. O maior. Isso bem. Tem uma marca d'água nela. Essa é bem legal. Deixa eu ver se dá para essa imagem. A imagem está aqui. Está no nicho 2, né? Essa imagem comportadinha aí dentro, né? Vou colocar ela em preto e branco. Vou usar a máscara direto. A gente ganhar tempo. Poderíamos ainda utilizar a logomarca da Ferrari, né? NG. Uma busca rápida, fácil, bem didática, né? Utilizar a logomarca da Ferrari. Essa imagem. Esse projeto. Vamos utilizar esse nicho aqui em vez do vermelho. Esse aqui, né? Vamos. Este utilizarmos o preto. Um padrão diferenciado dos demais. Ficaria assim. Maravilha. Pronto. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar. Aqui já está com a qualidade de 100%. Eu vou salvar uma pasta imagens salva diretamente na minha área de trabalho. Vou mostrar para você.
essa da Ferrari está a partir daqui, né, do vermelho, né? São esses 10 itens, olha só. E a publicação? Bom, a publicação eu tenho também como publicar a partir daqui do PC, né? Então eu vou criar um novo post, vou selecionar do computador os itens, né, do primeiro ao último, os 10, vou abrir, vou ajustar o tamanho para 4 por 5, porque ele é 1080 por 1350, vou conferir se eles estão na sequência correta, senão eu posso por aqui, ó, acertar, né? Estão na sequência correta, eu já tenho o texto de legenda e as minhas hashtags prontas, colocar, adicionar a localização, vou compartilhar. Então está aqui, ó, texto com as hashtags, céu. Tá bom? Então é isso. Qualquer outra dúvida, estou à sua disposição. Deixe a sua mensagem aqui nos comentários. Olha, se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever. Não é? Se inscreva hoje mesmo. Dê o seu like, não é? E indique também esse canal para os seus amigos. Tá bom? Um grande abraço.